Olá, meus irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá, bom dia! Hoje é o último domingo do ano e aqui nós estamos mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus, para cantarmos, para orarmos ao Senhor. Hoje teremos mais um personagem bíblico e o nosso desejo é que haja um grande aprendizado e uma grande transformação nas nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, que possamos encerrar esse ano na presença do Senhor e que muito em breve nós possamos estar com todos os nossos encontros presenciais. Hoje às 18 horas esperamos os irmãos na igreja para juntos louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e dê um bom domingo a todos e uma ótima oportunidade de estarmos juntos aprendendo sobre o nosso Deus. Um grande abraço a todos. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou por tua graça. Tua graça. Hoje eu trouxe 3 versículos para que isso pudesse fortalecer a nossa fé. O primeiro versículo está em Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime.
Esse versículo nos diz que Deus está com você. Em 1 carta a João 4,4 diz: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E esse versículo quer nos dizer que a vitória vem aí. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aqui ele nos diz que Deus é fiel. Amém, irmãos? Graças a Deus que nós temos um Pai muito presente na nossa vida. Ele está sempre conosco, Ele nos dá vitória e Ele é fiel o tempo todo. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te damos graças, ó Deus, por ser esse Pai maravilhoso que Tu és para nós. Tu nos tem guardado, nos tem protegido, nada tem nos faltado, a Tua mão esteve sempre presente em nós. Nós rogamos, ó Deus, pelos que estão enfermos, pelos que estão necessitados, ó Deus, com angústia. O Senhor leve o conforto, leve a paz, tire qualquer dor, sofrimento daqueles que estão passando, Senhor, por aflições. Rogamos que o Senhor também cuide da nossa família, dos nossos entes queridos, nossos amigos e nossos irmãos. Que tudo esteja sempre dentro do Teu querer, dentro da Tua vontade para cada um de nós. Não desvie, Senhor, nunca os Teus olhos de nós. Nós precisamos do Senhor. Nós te agradecemos por tudo e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. O personagem de hoje é Axa, a filha de Caleb. É citada no livro de Josué, capítulos 15, versos de 13 a 19, no livro de Juízes, capítulo 1, de 11 a 15, quando narra sobre a conquista de Debir, e no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, versos 49, quando fala dos descendentes de Caleb. Vamos ao texto, Josué capítulo 15, versos 13 a 19. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Caleb, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebron, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sesai, Aimã e Talmai. De lá foi atacar o povo que vivia em Debir, cidade que antes se chamava Kiriat Sefer. Caleb disse: Eu darei minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Caleb. Então Caleb lhe deu
sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: "O que é que você quer?" "Eu quero um presente." Respondeu ela: "Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água." Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Quem era Axa? Uma jovem que não hesitou em pedir ao seu pai Caleb aquilo que precisava, e por causa de sua ousadia, ela conseguiu transformar terras secas em terras frutíferas. Significado do seu nome. O nome Axa tem origem no hebraico Axa, que quer dizer tornozeleira, por extensão significando também a adornada. Alguns estudiosos acreditam que o nome Axa também pode significar rompendo o véu. Ela era filha de Caleb. Caleb era filho de Jefoné da tribo de Judá. Saiu do Egito juntamente com o povo hebreu sob a liderança de Moisés, rumo à terra prometida. Aos 85 anos de idade, ele reclamou a Josué a promessa feita por Moisés, de que devido à sua fidelidade a Deus, seus filhos seriam donos para sempre de toda a terra que pisassem. Ele pediu a Josué a região montanhosa prometida. Josué então lhe deu a cidade de Hebrom. Caleb então se preparou para conquistar Hebrom e depois a cidade de Debir. Mas antes do ataque, ele promete a sua filha Axa em casamento e como recompensa pela conquista da cidade de Kiriat Sefer. Axa foi casada com Otoniel. O homem que conquistou a cidade de Debir era primo de Axa. Se tornou juiz em Israel de acordo com o livro de Juízes, capítulo 3, versos de 7 a 11. Em poucos versículos, a Bíblia relata de forma esclarecedora a posição de uma mulher de visão, ousada, perseverante, conhecedora da promessa de Deus ao seu pai e que soube pedir o que desejava. Agora vamos às lições que aprendemos com Axa. Ela possuía características importantes dadas pelo seu pai Caleb. Temos muito a aprender com esta narrativa: a confiar em Deus, a ser perseverante, a ouvir o Senhor de maneira branda em meio às crises. A obediência e a submissão a Deus nos direcionam nos momentos em que Ele sabe que estamos precisando. Axa fez isso, obedeceu a seu pai, se submeteu ao marido, insistiu em seu desejo, foi ao pai e, sem medo, fez o pedido certo. A primeira lição que aprendemos com Axa é que devemos agir com fé diante de situações delicadas. Vamos ler os versos 18 e 19. Quando Axa foi morar com o Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: "O que é que você quer?" "Pai, eu quero um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água." Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Em outras versões, ele lhe deu as fontes superiores e as inferiores da região. Axa era uma mulher que conhecia toda a história do seu povo, a promessa sobre as terras herdadas. Casada, ela teria direito a terras como herança de seu pai. Ela podia pedir diretamente, mas achou melhor insistir com o marido para que ele fizesse o pedido. Como ele não tomou nenhuma atitude diante daquela situação, ela se vê em condições de pedir, pois ele estava iniciando a formação de uma família. Ela não se zangou, ela não ficou chorando, mas ela foi atrás do seu sonho, dos seus objetivos. Reconheceu-se como uma pessoa especial a quem Deus confiou o trabalho de cuidar de sua casa, de seus filhos, do sustento de suas terras. A vida de Axa estava iniciando. O casamento, a saída da casa do seu pai, a formação de uma nova família, uma casa para cuidar, filhos para criar, terras para cultivar e fazê-las frutíferas. Ela tomou uma decisão, desceu do jumento e com o coração quebrantado diante de Deus, ela vai até Caleb. Vocês conseguem imaginar o seu rosto, seus olhos diante do pai?
Caleb, tão presente, tão confiável, pergunta a ela: o que é que você quer? Irmãos, quando abrimos o coração diante de Deus, o impossível acontece. Axa agiu com fé e disse: Pai, o Senhor já me deu uma terra seca. Me dê também algumas fontes de água. Filipenses 4,19 diz: E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Axa conseguiu a bênção. Ela creu e recebeu as fontes de seu pai Caleb. A segunda lição que aprendemos com Axa é que, sob o olhar cristão, a perseverança é uma atitude de fé. Vamos ler Hebreus 11:6 e Romanos 5:4 na sequência. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Romanos 5:4, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Axa cresceu com o exemplo do seu pai dentro de casa. Aprendeu a perseverar e a ser ousada. Ela não se deteve diante de uma terra seca. Ela se viu no direito de reivindicar a herança completa. E assim como Caleb, a tomar posse do que já era seu. Ela tinha convicção de quem era filha. Assim como nós temos convicção de que somos filhos de Deus e que o nosso Pai é capaz de suprir cada uma de nossas necessidades e que já tem nos abençoado com tudo o que precisamos. Assim como Axa, que logo após o casamento se viu diante de um deserto, diante de terras secas e enxergou a oportunidade de transformar seu futuro, que nós, irmãos, neste novo ano que se inicia, não desperdicemos nenhuma experiência, nenhuma oportunidade. Deus, nosso Pai, nos quer vencedores. O vencedor é aquele que supera desafios e não aquele que vive em meio à ausência de obstáculos. Permita em seu interior crer em Jesus, a fonte de água viva. Deixe que essa fonte suavize, acalme seu interior e te abençoe, pois assim você poderá abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Caleb, com toda ternura, atendeu o pedido de Axa e lhe deu as terras com fontes superiores e inferiores, de tal forma que nunca mais faltaria água, nem no inverno e nem no verão. Novamente, imagine o rosto de Axa, seus olhos brilhando de euforia. Sim, agora estava tudo perfeito. A terceira lição que aprendemos com Axa é que, após receber uma bênção, precisamos trabalhar para mantê-la. Vamos ler Josué, versos 19b. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Em outras versões, ele lhe deu as fontes superiores e as inferiores da região. No entender de Axa, tudo estava perfeito. Agora, ela se sentia pronta a cumprir e exercer seu papel de esposa e mãe. Axa não tinha medo. Ela estava preparada para trabalhar em suas terras. Podemos até imaginá-la assumindo as terras que seu pai deu. Com as fontes, haveria muito mais possibilidades. Axa nos ensina que não devemos ser dependentes, preguiçosos. Ao receber as fontes superiores e inferiores, ela tinha certeza de que as fontes de água seriam o seu principal meio para obter a produção dos campos. Quando entendemos que servir a Deus é um privilégio, devemos estar dispostos, pois Ele conhece a competência de cada um e dará a obra de acordo com esta capacidade. Que possamos ser abençoados como ela, das montanhas aos vales. Nos tempos difíceis das tribulações, Deus seja o nosso refúgio e fortaleza. E quando estivermos nos bons tempos, a bênção recebida possa ser estendida para o próximo. Irmãos, peça ao Pai as fontes de água e Ele dará a vocês estratégias, habilidades e competências para o trabalho. Peça a Deus paciência, respeito e amor no casamento. Peça a Deus concentração, sabedoria e disciplina nos estudos. Concluindo, Axa nos ensinou que pela ousadia, perseverança e fé no Pai, as bênçãos chegarão até nós. Para isso devemos agir com fé diante de situações difíceis e delicadas, perseverar mantendo a atitude de fé. E quando recebermos as bênçãos,
saibamos trabalhar para mantê-la. Que o exemplo desta mulher nos inspire a seguirmos suas virtudes, para que tanto nossas casas, nossas terras e nação sejam tomadas de bênçãos, de águas puras e cristalinas. Que Deus os abençoe. Bom dia, queridos irmãos. Estou mais uma vez aqui para falar sobre os nossos cultos presenciais e também os cultos transmitidos ao vivo pelo YouTube. Nossos cultos têm sido transmitidos ao vivo durante o mês de dezembro e pelo YouTube, né, no nosso canal. E durante o mês de novembro também fizemos algumas transmissões. Nós queremos reforçar que gostamos da presença dos irmãos nos nossos cultos presenciais. Nossos cultos presenciais acontecem aos domingos, às 18 horas, e todos estão convidados. Estamos cumprindo os protocolos, estamos fazendo tudo com a maior segurança que podemos. Então, se você pode, e se você se sente confortável para isso, participe do nosso culto presencial, lá na nossa igreja, na Rua Marius. Nós estaremos lá todos os domingos, às 18 horas. Neste domingo, entretanto, nós não vamos fazer o nosso culto com transmissão ao vivo. Haverá sim o culto pelo YouTube, ele será colocado, mas será colocado posteriormente. Então ele será gravado, será um culto gravado. Todos os irmãos que querem poderão ainda assim assistir o nosso culto, mas não será simultaneamente. Nós esperamos que os irmãos que podem e que se sentem seguros para isso, participem dos nossos cultos presenciais. Mais uma vez reforço, todos os domingos às 18 horas. Se você pode, te vejo hoje à noite. Hoje à noite, mais uma vez, às 18 horas. Nos encontramos lá. Um beijo e até mais. Deus